Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dividendos e Ações. E hoje eu vou trazer para vocês três bancos aqui que eu estou analisando, tá? Que é o banco BMG, com BMG B4, banco Banrisul, com final 6, BRSR6, e o banco ABC B4, tá pessoal? Que são bancos que não são os bancões que vocês estão acostumados a verem, como o Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Santander, tá? Nós estamos analisando aqui três bancos, querendo ou não, pequenos, quando você compara com os três maiores, tá? Então, o que a gente vai olhar aqui nos bancos? Então, uma métrica fundamental, pessoal, nos bancos é o ROI. Então, uma métrica que a gente vai olhar aqui de forma comparativa para entender como que está o cenário atual desses bancos e entender se eles estão ou não descontados de acordo com os indicadores fundamentalistas deles. Então, bora para o conteúdo. E para começar a nossa análise, pessoal, vamos iniciar aqui por BMG P4, Banco BMG. Atualmente ele está cotado a R$ 5,35, valorizando aqui exatamente 48,23% nos últimos 12 meses, uma valorização muito significativa. Seu PL está de graça no mercado, pessoal, de 5,53. E seu P sobre VP mostra que ele está aqui com 39% de desconto, tá? E com um dividend yield aqui de 8,36%. Agora imaginem só, com uma valorização tão significativa nesse período, tá? E ainda está pagando aqui 8,36%. Lembrando que eu sempre reforço aqui nos vídeos, pessoal. Esse dividend yield aqui é a mera soma de todos os dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual. Pela cotação atual, 5,35, tá? E não pelos 3,50 aqui, 3,60 mais ou menos, que ele estava aqui lá nos 12 meses atrás. Então, uma valorização significativa e pagando um dividend yield aqui absurdo, tá? E pessoal, é sempre importante olhar o histórico do banco. Vamos olhar o histórico aqui do BMG de seu PL. Atualmente em 12,50%, ele mostra quanto de dinheiro ele consegue gerar para cada R$ 100 investidos, tá? Ou seja, se a cada R$ 100 investido aqui, ele consegue gerar mais R$ 12,50, tá? É o que fica aqui de ROI para o banco. Então, percebam que, assim como o PL quanto menor, melhor, e teve essa evolução lá, aqui ele está fazendo um X, né? Quando você observar PL e ROI, ele faz isso daqui no ROI, ó. Percebam que o ROI aqui teve uma evolução interessante de 2024 para 2025. Então, indicador interessante aqui do banco. E passando, pessoal, rapidamente aqui pelos principais indicadores do BMG, aqui em sua apresentação de resultados do quarto trimestre, é verdade que ele vai soltar a sua atualização aqui dia 5, tá? Terça-feira, tá? Terça-feira, eu gravo esse vídeo hoje, dia 3, então vou passar aqui rapidamente só para a gente não perder de vista esses indicadores, tá? O Banco BMG, pessoal, vamos lá, ele teve um lucro contábil aqui e lucro líquido recorrente de 172 milhões, tá? Deixa eu só melhorar isso daqui. Ele teve lucro líquido de 172 milhões, o que representou, em relação ao terceiro TRI de 2025, um aumento de 16,2%, ou seja, o banco melhorou comparado com o último trimestre. E comparado com o quarto trimestre de 2024, ano contra ano, teve uma evolução de 38% no lucro recorrente e 73% no lucro contábil, tá? Isso é importante porque mostra uma evolução trimestre contra trimestre e ano contra ano. Isso é super relevante, tá? Agora vamos olhar aqui os indicadores de desempenho, os indicadores de qualidade, tá? Então, beleza, vamos lá.
Margem financeira. Isso aqui é bem interessante para bancos, tá, pessoal? Então, na margem financeira aqui, o banco teve uma evolução aqui de 0,7 ponto percentual, comparando aqui o quarto TRI de 2025 com o terceiro TRI de 2025, perdão, teve uma evolução de 0,7 ponto percentual. Comparado com o quarto trimestre de 2024, teve aqui, na verdade, uma queda de 0,9 ponto percentual, tá? E no fechamento aqui do período, ele teve uma evolução de 0,3 ponto percentual, fechando 2025 com 16,5, enquanto que 2024 ele fechou com 16,2, ou seja, teve evolução. O índice de eficiência, aqui é onde o banco precisa melhorar bastante, tá, pessoal? O índice de eficiência do banco aqui, ele está em 57,8, ou seja, ele gasta muito dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, para vocês entenderem a importância deste indicador, ele, quanto menor, melhor, tá? Então, se ele fosse de repente aqui 40%, seria muito melhor nesse sentido aqui, só para explicar o indicador para vocês. Percebam que ele fechou em 57,8, olhando já aqui para o final de 2025, ele fechou em 54,2. Aqui 57 foi do trimestre. Então, 54,2 frente a 52,8 em 2024, ou seja, teve um aumento aqui de 1,4 ponto percentual, ou seja, uma piora no indicador. E para fechar rapidamente aqui, olhando para os indicadores de inadimplência, né? Carteira aqui de 90 dias, acima de 90 dias, é a carteira com maior risco, né? Fechou o quarto TRI com 3,5, frente a 3,9 do trimestre anterior. No ano, teve aqui o fechamento, uma leve melhora, tá? Saindo de 3,9 para 3,5 no quarto trimestre, ou seja, uma melhora aqui de 0,4 ponto percentual. Isso aqui é importante para o... Agora, outro ponto aqui, a despesa de PDD, ou seja, quanto que ele está provisionando para PDD. Então, ele teve um aumento aqui, tá, pessoal, de 1,6 ponto percentual, saindo de menos 4% para 5,6%, ou seja, 1,6% de 1,6 ponto percentual de aumento. Ano contra ano, tá? Teve aqui um aumento de 0,2, ou seja, o banco está provisionando mais PDD, tá? Isso aqui é um ponto de atenção nesse sentido. Mas já vai deixando nos comentários aí se você tem banco BMG em carteira e o que você espera desse banco agora já no resultado que ele vai divulgar dia 5/5, tá? Já vai comentando aí. E agora, pessoal, olhando para o banco Banrisul, com final 6, né, de suas ações, está cotado a R$ 15,62, valorizando absurdamente aqui 46,94%. Seu PL está de graça no mercado, pessoal, de 3,73, ou seja, o capital investido em uma empresa com um PL de 3,7 significa dizer que ele retorna para o seu bolso em 3,7 anos. Na prática, o PL significa isso. O P sobre VP também está muito descontado, 0,56, tá? E o dividend yield aqui também muito relevante, de 10,26%. Mais um banco semelhante aqui ao banco BMG, olhando para os indicadores fundamentalistas, com o PL descontado, PVP descontado, dividend yield elevado e uma valorização elevada. Então, aqui, a tempestade perfeita dos indicadores fundamentalistas. Mas vamos entender como que está o histórico desse banco, tá? O PL do Banco Banrisul também apresenta uma evolução, porque o PL quanto menor, melhor, tá? É sempre nessa linha. Só não pode estar negativo, conforme eu mencionei anteriormente. E também, semelhante ao Banco BMG, percebam que o ROI do banco aqui, a média dele é de 11,59, tá? E nesse período que é de 2020 a 2024, o banco não esteve em nenhum momento em sua média. Agora, em 2025 para 2026,
ele fez aqui esta evolução, chegando a 14,95. Tá? Então, o ROI aqui acima de sua média. É interessante sempre que o ROI seja maior, pessoal, do que, por exemplo, uma taxa livre de risco, que é, por exemplo, a taxa Selic aqui no Brasil, tá? Que hoje está 14,5% com a última queda. Dados do banco BMG, de forma rapidamente, tá? Ele vai divulgar o resultado atualizado do primeiro TRI de 2026, dia 14/5, tá? Essa versão aqui é a mais atualizada possível atualmente. Então, vamos lá. Então, olhando para o resultado especificamente do Banco Banrisul, pessoal, percebam que ele teve uma evolução no lucro líquido aqui de 75%, comparando aqui o fechamento de 25 com o fechamento de 24, aumentou 75,2%. Quando você olha o ROI, ele teve uma melhora também, saindo de 9,1% em 2024 para 14,9%, ou seja, teve uma evolução de 5,8 ponto percentual. Aí eu trouxe o lucro líquido para vocês verem, mas eu trouxe também especificamente, olhando para o Banrisul, um dos principais indicadores de qualidade de bancos, tá? Que é a despesa com PDD, tá? Despesa com inadimplência. Então, o índice de inadimplência do banco, acima de 90 dias, vocês percebam, tá? Que ele está numa crescente. Está numa crescente aqui, ó. Percebam isso. É super relevante que vocês percebam, porque inadimplência, quanto maior, pior, tá? Sai de 1,7% a pessoa física em dezembro de 24 para 4,3% em dezembro de 25. PJ sai de 2,2% para 4%. E o total sai de 1,7% para 4,2%, ou seja, teve uma piora de forma generalizada nesse indicador aqui de inadimplência acima de 90 dias. E quando esse indicador de inadimplência estoura, pessoal, quando ele começa a dar sinais de complicação, qual é o outro indicador que, consequentemente, deve aumentar? É a despesa com PDD. Então, percebam que a PDD do banco sai de 1,4% para... Deixa eu destacar melhor para vocês. Ela sai de 1,4% no quarto TRI de 24 para 1,6% no quarto TRI de 25. Ou seja, também uma crescente em detrimento do crescimento da inadimplência, tá? E o guidance do banco, pessoal, as projeções para 2025, será que o banco bateu? Vamos dar uma olhada. Ele já trouxe aqui as suas projeções para 2026 e trouxe aqui do lado o realizado em 2025. Então, a carteira de crédito, a perspectiva era crescer entre 6 e 10, ele cresceu 4,8, ou seja, não bateu. A margem financeira era para ficar entre 7 a 12%, ficou em 8,6%, ele bateu. No custo do crédito, era para ficar aqui entre 1,2 a 2,2, ele atingiu 1,6, ou seja, está dentro do que ele se propôs, né? E as despesas administrativas era para fechar em 6 a 11%, ele fechou abaixo, o que é bom, tá? Então, uma despesa, a despesa quanto menor, melhor, 6,7. Ele não bateu aqui, na verdade, na carteira de crédito apenas. Para 2026, ele quer crescer a carteira de crédito total de 3 a 8%. A margem financeira, ele quer que fique aqui entre 8 a 13%. Custo de crédito entre 1,2 a 2,2%. E as despesas administrativas, ele estima aqui, ele projeta que vai ficar entre 5 e 9%. Então, esse é o guidance para 2026 e a gente já vai ver agora, dia 14/5, se ele já vai começar com o pé direito em seus resultados, tá? E agora vamos para o Banco ABC, pessoal, com ABC B4, cotado atualmente a R$ 25,06,
o banco está valorizando 20,97% nos últimos 12 meses, com um PL também descontado de 5,84%, e seu P sobre VP dos três bancos aqui é quem tem o PVP superior, né? Mas ainda com 9% de desconto. E seu dividend yield aqui é muito bom, de 10,45%, até porque o banco também tem valorizado aqui 20% nos últimos 12 meses. Então percebam, pessoal, que historicamente o PL do banco ABCB4 ele é barato, de 9,5%. Contudo, percebam que desde 2022 que ele vem mantendo-se abaixo da média do banco. Ou seja, desde 2022, que olhando para o PL, você está pagando um preço baixo por esse indicador, preço-lucro. Tá? Então, um indicador muito interessante aqui, muito bom aqui, do Banco ABC. E agora, olhando para o ROI do Banco ABCB4, pessoal, percebam que a média dele aqui é de 12,57, mas ele está navegando aqui bem acima disso, tá? Desde 2022. Então, desde 2022 que ele está com o PL descontado e também com um ROI acima de sua média, de 12,57, chegando aqui a 15,54 em 2025. Né? Os principais números do banco, né? Os principais marcos aqui. Ele entregou um lucro líquido aqui em 2025 de 1 bilhão, com um ROI de 15,2%. A margem financeira ficou em 4,3%. O crescimento da carteira de crédito ficou em 3%, tá? Então, e o saldo de provisão total aqui ficou em 93% aqui no estágio 3. Agora vamos olhar um pouquinho para a parte de inadimplência ali, como a gente viu nos demais bancos. Ó, percebam só, pessoal, esse gráfico aqui ele traz uma fotografia da carteira de crédito do Banco ABC, tá? Qualidade da carteira de crédito. Ele traz aqui em milhões e em percentual. Percebam que no quarto TRI de 2024, ele tinha 273 milhões aqui com problema de inadimplência. Tá? No primeiro TRI de 25, teve um aumento aqui significativo, foi para 485, e a partir daí ele começou a derrubar esse trem. Veja só, ele sai de 485 no primeiro TRI para 262, né, que é o saldo aqui em atraso. Ou seja, teve uma melhora significativa olhando por essa perspectiva. Tá? E olhando aqui de modo geral, percebam que praticamente quase todos eles aqui tiveram evolução, tá? Saindo de 3,9 para 2,8. E a linha do total, vamos olhar aqui a linha do total, ele sai de 1 para 0,5. 0,5 ou 0. Então, praticamente teve evolução aqui dos principais indicadores de inadimplência acima de 90 dias do banco ABC. Então, passamos aqui, pessoal, pelos principais pontos aqui de Banco BMG, Banco Banrisul e Banco ABC. São três bancos fora dos holofotes, tá? Então, são três bancos interessantes para se estudar, até porque apresentam bons indicadores fundamentalistas. Existe, sim, um desconto olhando para esses indicadores. Cabe a você entender se faz sentido ou não você estudar esses bancos nesse primeiro momento. Desde já, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar. Comente aí qualquer coisa que já ajuda o algoritmo do YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Então, nos encontramos no próximo vídeo.